Você também que acompanha pelas redes sociais. Deputado, nós temos aqui uma série de perguntas a lhe fazer. Muitas delas talvez sejam uma repetição de uma cena. De algumas que o senhor já respondeu Brasil afora. Porém, a gente quer, muitas delas, quer trazer para uma realidade local e obter do senhor um posicionamento mais localizado para uma realidade do Nordeste, uma realidade do Piauí. Se o senhor, para a gente começar, pudesse, nesse momento, enumerar 5 tópicos que o senhor poderia colocar como os principais que o senhor defende, nesta caminhada que o senhor praticamente inicia, quais seriam eles, deputado? Primeira questão da segurança pública. Sim, senhor. Nós temos que revogar o Estatuto de Desarmamento, permitir ao cidadão de bem poder ter uma arma dentro de casa e flexibilizar a questão do porte de arma de fogo. Também nessa linha, mexer no Código Penal, porque eu não posso fazer nada sozinho, dependemos da Câmara e do Senado. De modo que, por exemplo, em operação, seja aprovado o excludente de ilicitude para o policial. O que é isso? O policial em operação, como você viu agora há pouco no Rio de Janeiro, 2 elementos já foram mortos, isso. Ele responde, mas não tem punição. Aquilo não é execução, aquilo é conduta de combate, porque se ele prossegue, o elemento está vivo atrás, atira por trás nele. Então, então o senhor entende que há um erro até de interpretação. Sim, não é interpretação. O Código Penal tem que acabar com a figura do excesso. E não é só para o policial o excludente de ilicitude. Se hoje alguém entra na casa do cidadão aqui que está nos assistindo, e porventura ele é o mate com uma arma de fogo, e dê 5, 6 tiros nele, ele vai responder por excesso e talvez responda até por homicídio. Isso nós temos que ter, dentro da tua casa, a propriedade privada é sagrada. Onde a propriedade não é sagrada, os países comunistas. Cuba, China, Coreia do Norte, lá tudo é do Estado. Lá não tem propriedade privada. E o grande clamor do produtor rural, que ele tem problemas que não acabam mais, é inclusive dentro da porteira da tua fazenda também. São as invasões, em especial praticadas de forma política pelo MST. Correto. Meus colegas Feitosa Costa, Pedro Alcântara e Douglas Cordeiro. O senhor falou em Congresso Nacional, deputado, e eu queria saber o seguinte, caso o senhor chegue à presidência da República e numa eventual minoria que o senhor tenha no Congresso Nacional, como é que vai ser essa relação? Porque a relação do presidente com o Congresso Nacional tem sido bastante discutida ultimamente. Considerando que o senhor seja eleito e tem uma minoria, sua base de apoio seja minoria, como é que o senhor vai dialogar com o Congresso? Primeiro, um presidente, para ter moral, ele tem que chegar lá sem dever nada para ninguém. Se eu vier candidato, eu não aceito contribuição de ninguém na parte empresarial. Eu sei que está proibido isso aí. Não vamos fazer também acordos por baixo dos panos. Então você tem que chegar lá de forma isenta, sem dever nada para ninguém, para que as suas propostas possam ser melhor discutidas e aprovadas. Agora, o Brasil, no meu entender, infelizmente, vai piorar muito até lá ainda. O toma lá da cá tem que deixar de existir. Se você, por exemplo, um presidente é como se fosse um técnico de futebol. Se você está, o teu time de futebol, você é técnico, e alguém da diretoria escala um goleiro para ser centroavante, você não vai ganhar aquele jogo. É a mesma coisa dentro do Poder Executivo. Você tem que ter pessoas certas e competentes para que possam, dentro do seu respectivo ministério, conduzir uma política que possa realmente tirar o elefante da areia movediça, que é a situação do Brasil economicamente falando. Douglas, talvez esteja falando, deputado, da questão mesmo do poder de diálogo e negociação. Tudo bem, o senhor chega lá sem dever a ninguém, chega livre. Porém, ao chegar lá, para o senhor conseguir colocar em prática alguns dos seus objetivos, o senhor tem que negociar com o Congresso. Eu estou no 7º mandato de deputado federal, sei muito bem como funciona. Então, você não pode escancarar como está no momento. Você pode ver, quase a totalidade dos ministérios não estão na mão do presidente agora, que é do PMDB. Está na mão de outros. E quando ele bota lá, geralmente a porteira fechada, ou seja, o elemento daquele ministério, ele faz tudo pelo seu partido, pelo seu grupo político. Eu desafio quem está nos assistindo aqui agora. Levante até 10 anos atrás, o nome de um ministro que você possa falar. Esse ministro realmente foi 10, ele tentou fazer o melhor na tua pasta. Você não acha? O ministro está lá como o intermediário do bloco partidário dele. Nós temos que, se tiver que negociar com muita dor no coração, botar um limite nisso aí. Até a questão da carne fraca, esse episódio agora, que teve repercussão no mundo todo, o próprio ministro Braulio Maggi admitiu que as superintendências regionais, né, as 27, 17 eram indicações políticas. E a que deu problema foi a de Goiás e do Paraná, que tinham indicações políticas. O elemento vai para lá para quê? Para movimentar toda aquela máquina para arrecadar, geralmente arrecadar fundos para o seu partido ou para políticos. Isso daí não pode continuar existindo. Nós temos que botar um ponto final nisso daí. Virou regra, na verdade. Virou regra. Infelizmente. E é regra do jogo. E a resposta você está vendo agora na Operação Lava Jato. Olha que você não abriu ainda a BNDES e nem abriu ainda todos os fundos de pensões. Deputado,
O senhor disse se virar candidato. Não está certo ainda, né? Não está, até porque eu não sou, porque se eu fosse já estaria infringindo a lei eleitoral. Eu dependo de um partido também. Mas o senhor se sinaliza autotitula pré-candidato? Olha, o partido sinaliza? Isso daí, de acordo com a interpretação, a minha multa vai de 5 a 50 mil reais. Eu pretendo, em 2018, por ocasião das convenções, se meu partido assim entender, está em condições de apresentar um plano de governo, ao ter visitado quase todos os estados do Brasil, que eu pretendo fazer isso aí, falar dos problemas, que muita coisa eu vou colher aqui agora, que tem que sentir no chão, no terreno, para a gente ter uma boa proposta. Inclusive, sem dinheiro. Porque com dinheiro, todo mundo é bonito. Bom, agora minha pergunta. O deputado, o senhor tem uma reeleição garantida de deputado federal. Tenho. Essa proposta de presidente é um sacrifício? Olha só, eu não tenho obsessão por isso, pela política. Eu sou capitão do Exército, cheguei, no meu entender, longe demais, levando-se em conta de onde eu vim. Eu acho que desculpa aqui, se me permite, né? Se eu me candidatar e chegar lá, é uma missão de Deus. E seja o que Deus quiser. Faremos, cumpriremos essa missão da melhor maneira possível, com os melhores homens aos nossos lados. O senhor está dizendo aí que não tem obsessão pela política, né? Não é isso? Ele disse. O senhor tem um filho deputado estadual em São Paulo, que teve federal, teve 160 mil votos. Não, tem 80 mil votos. 80 mil votos. Mas tem um no Rio de Janeiro também. Tem um com 160 mil deputados estadual. E tem um no Rio de Janeiro. Tem um vereador. E tem mais um quarto. Tem um vereador. Tem mais um quarto com os dois que vai entrar na política. Certo. Aí o senhor diz também que o senhor não é político, é capitão do Exército. O senhor, em 79, o senhor era capitão. Em 81 o senhor saiu. Não, em 79 não. Vamos lá, eu sou aspirante de 77. Eu saí em 88 por ocasião de uma diplomação. Eu era capitão, me candidatei a vereador. E no ato da diplomação, o militar passa para a reserva. Certo. Aí como é que não tem obsessão para a política e tem 3 filhos na política? Olha só, todos nós pais queremos que nossos filhos nos sigam. E torcemos que sejam melhores do que nós. Esse é o desejo de qualquer pai e qualquer mãe. E meus filhos estão seguindo essa linha. Então, no jornalismo, é comum, por exemplo, a família do cidadão lá. Não quer dizer porque eu casei com uma mulher ou tenho um filho com ela, ele tem que ter outra profissão, segue a minha. Inclusive, o meu filho se elegeu deputado federal em São Paulo gastando 60 mil reais. Basicamente, WhatsApp, Facebook, Instagram. Isso é motivo de orgulho, senão que nós temos nome. Eu me elegi no Rio de Janeiro praticamente sem dinheiro. O dinheiro foi colocado na minha conta pelo partido, que era da Friboi, e eu devolvi. E fizemos a campanha nas mídias sociais e na rua, e tive quase 500 mil votos. E o senhor nos permite, o senhor é vigilante aos mandatos dos seus filhos? No sentido Vou confessar que sim. Não é que você tem que patrulhar, você tem que olhar. Filho, até em casa, de vez em quando tem que estar atrás da porta vendo o que está acontecendo, vendo quem são as amizades dele, porque depois que acontece, não adianta chorar o leite derramado. E para mim, desculpa aqui, eu estou com 62, meu filho mais velho tem 35. Para mim ele continua, para mim, um bebê ainda, tá ok? Para os pais é sempre assim. Deputado, eu acho que a expressão pode até ser um pouco rebuscada, mas é uma visão um tanto quanto maniqueísta com relação ao senhor. Tem gente que acha que o senhor é a solução para o Brasil. E tem gente que acha que o senhor é tudo aquilo que o país deve repelir. Quer dizer, ou ame ou odeie Jair Bolsonaro. O senhor convive bem com isso? Convivo. Eu tenho orgulho de ser deputado federal. Qualquer político hoje em dia tem dificuldade em falar isso por aí. E o que acontece? Essa convivência, né? Basicamente, o que vem para cima de mim são calúnias ou frases fora de contexto. Homofóbico, por exemplo. A minha briga é com o material escolar. Eu não quero, olha só, eu não quero. O senhor não é homofóbico? Não, tem nada a ver. Nada a ver isso aí. Descobriram quando, em 2010, quando eu descobri o tal do kit gay, o que vale a pena a gente ver? Era um material que o governo, no caso era Lula, depois a Dilma continuando também, depois segurou, para distribuir para as escolas, para garotada, para criancinhas, 6, 7 anos, de cenas que eu tenho filmes comigo de meninas se beijando para combater a homofobia. Não é por aí. Um pai prefere encontrar o filho em casa com o braço quebrado por estar jogando futebol do que brincando de boneca por influência da escola. Vamos respeitar a inocência das criancinhas em sala de aula e respeitar os pais que entregam para professores e professoras a instrução dos seus filhos. Eu não quero fazer comparativos, mas também se diz que, muito se fala que o senhor passa do ponto. E é o que se tem dito também com relação ao outro pré-candidato, que é o ex-governador Ciro Gomes. Como é que o senhor definiria isso, essa coisa de... O senhor fala, tira do contexto, pega um trecho e coloca na rede social. É porque o senhor realmente, às vezes, explode?
O senhor se considera um homem explosivo? Eu tenho procurado me conter, Sim, sim. certo? A gente tem que procurar se aperfeiçoar. O senhor se arrepende mas de não algumas fui- das coisas que foram não tem como se arrepender disso aí. Aconteceu. É combate, né? A questão LGBT é para defender criancinha. Quando eu vejo gente lá achando que criancinha, um menino de 6 anos de idade, uma menina, pode assistir um filme de uma menina se beijando, a gente tem que explodir. Eu entro com as 4 patas no peito do cara. E depois um montão de coisa acontece. Esse é o senhor, né? A sua Sou eu, e é personalidade. para uma causa justa. Eu acho que é nobilíssima. No seu governo isso não vai acontecer. Não sei, tudo pode acontecer. Não posso. Eu sou um ser humano igual você. Deputado, nessa Nós linha temos mutável. emoções, temos emoções. Não, Nessa mutação linha. não, nós temos emoções. Nessa linha aí do Tony Trindade, o senhor acha que aquele episódio com a deputada Maria do Rosário, né? Ela pegaram alguma coisa também do Olha, senhor? Dá uma oportunidade aqui para o senhor dizer o que aconteceu ali. Vale a pena, até porque eu estava ouvindo vocês agora há pouco aqui, né? Discutindo a questão de menor de idade criminoso. Nós estávamos discutindo no Salão Verde da Câmara a redução da maioridade penal. E era um caso muito conhecido na época, o Champinha. Ele mais 4, surpreendeu um casal de namorados, executou o moleque com um tiro na cabeça, por 5 dias estupraram a menina em rodízio. Você estava falando agora há pouco IML aqui. Não vejam as fotos cadavéricas dessa menina, o que fizeram com os órgãos genitais dela. E quem assumiu a responsabilidade daquilo, a paternidade, foi o tal de Champinha com 17 anos. E eu defendendo a redução da maioridade penal. E todo mundo sabe que a Maria do Rosário é contrária a isso. Ela estava defendendo que o Champinha não sabia o que estava fazendo. Ela perdeu o debate, o pavio dela queimou na frente do meu e me chamou de estuprador. E deu aquela resposta para ela. E hoje em dia eu sou réu no Supremo por causa disso. Um processo político, porque quem levou o processo para lá foi uma desembargadora de nome... Desembargadora não, ela é procuradora procuradora federal, né? Era sub do Janot, do Rodrigo Janot, e ela levou esse processo para lá. E ela, poucos meses depois, foi plotada em Portugal fazendo campanha com uma faixa fora Temer. Qualquer um de vocês pode fazer isso aqui. Agora, alguém integrante do MP não pode. O estatuto nega isso aí. E depois, estava cumprindo o que foi discutido em 2015 na Bahia, que ficou conhecido como o caderno de tese do PT. Um dos seus incisos dizendo que tudo devia ser feito junto a movimentos sociais para caçar os mandatos dos deputados Jair Bolsonaro e Eduardo Cunha. Uma parte já conseguiram. A minha, por enquanto, Nesse não. processo consta a acusação que ela fez ao senhor de estuprador? Consta. Agora, lamentavelmente, o ministro relator acolheu isso daí e você vê pelo gesto das pessoas o que está acontecendo. Né? E no voto dele, foi muito pressionado pela entidade de direitos humanos, de dentro e de fora do Brasil, inclusive, e ele disse, claro, no voto dele escreveu, que após aquela briga minha, aumentou-se o número de estupros no Brasil. Ou seja, eu que estou querendo criminalizar a ação, o estupro de menores de 16, 17 anos, acabou sobrando para mim como o réu nessa situação toda. Deputado, e outra, já. contrariando o artigo 53 da Constituição, que tem imunidade para quaisquer palavras, opiniões e votos. Já nós vamos entrar nas suas proposições, baseado naturalmente naquilo que o deputado vem falando na imprensa nacional, em depoimentos. Não vamos ficar nos limitando somente a essas questões, mas a gente quer aqui eliminar, né, Feitosa, diluir esses pontos todos. Por exemplo, para a gente aqui dar mais um passo adiante, há quem diga que o senhor na presidência da República é uma espécie de volta da ditadura militar. Como é que o senhor recebe isso? Olha, primeiro temos que definir o que é ditadura, né? Quem é menor de 60 anos, procura teu pai, teu avô. O que é uma ditadura? É um regime onde você procura sair dele. Quantos cubanos querem sair de Cuba? Quantos norte-coreanos querem sair de lá? Alguém do Brasil tentou sair do Brasil naquele momento e não conseguiu sair? Nós ficava aqui, nós tínhamos paz, tínhamos segurança, tínhamos ordem, tínhamos progresso. O povo foi à rua, não foi para pedir, queremos saúde, educação, segurança, foi para pedir direta já. Foi pedir para votar. Agora, como é que aconteceu o 64? O povo todo na rua queria saída daquele governo. E alguns de esquerda falam que foi golpe. Que golpe foi esse? A partir do momento que encaçou o mandato de João Goulart, foi o Congresso Nacional no dia 2 de abril de 64. E quem elegeu o general, o Marechal Castelo Branco, foi o Congresso no dia 11 de abril de 64, contando inclusive com o voto de Ulisses Guimarães. Então aconteceu, o povo pediu aquilo. E outra coisa, ditadura e o homem no poder. Nós tivemos 5. Eu perguntaria, o Tancredo Neves foi eleito de forma democrática ou não? Foi, de forma indireta. E assim foram as eleições dos 5 generais. Como nós podemos ter uma eleição direta agora, caso, eu não acredito, né? Caso a chapa Dilma Temer venha a ser caçada. Então o pessoal tem que conhecer a história para não entrar
nessa conversa esquisita de alguns de esquerda, né, que foi ditadura, até porque quem diz isso se refugiou naquela época em Cuba. Bom, eu vou permitir que o deputado possa tomar um gole d'água, os meus colegas também. Vamos chamar as ofertas da Ampla, prepara a Ampla aí, e já também vamos a pontos mais específicos de posicionamentos do deputado Jair Bolsonaro na condição de deputado federal e até, a gente pode aqui dizer, de quem se configura já como uma espécie de pré-candidato a presidente da República. A maioria das perguntas e afirmativas também ao deputado Jair Bolsonaro pelas redes sociais da TV Antena 10 estão focadas na questão da liberação do porte de arma, que foi o primeiro ponto que o senhor tratou aqui nessa entrevista. Mas eu quero aqui aproveitar, com a colaboração dos meus colegas e a sua permissão, deputado Jair, tratar de temas que o senhor já vem tratando e que eu quero que o senhor explique, trazendo para, se possível, para uma linguagem mais associada à nossa realidade, se possível for. Olha aqui. O nióbio, eu nunca tinha ouvido nem falar em nióbio, confesso isso ao senhor. Mas eu tive a informação, recebi informações pelas redes sociais e tudo, que o senhor teria afirmado que esse nióbio gera uma cobiça mundial, que 98% das reservas de nióbio estão aqui no Brasil, né, e que o Brasil não tem uma política específica para esse mineral. Procede? Procede primeiro uma homenagem ao nosso saudoso Enéas Carneiro, foi quem primeiro levantou essa bola. E o que é nióbio? É um mineral que tem milhares de utilizações. Por exemplo, a Alemanha está usando em chassi de automóvel. Então, ele é mais rígido, ele é mais resistente e tem uma certa flexibilidade. Num primeiro momento serve para segurar o impacto de uma batida. O Japão já está usando em estruturas de prédios. Ou seja, por ser mais a prova de corrosão e ser mais rígido também, ele permite aí maior resistência a abalos sísmicos. A China acabou de fazer um gasoduto de 9.000 quilômetros, ou seja, com esse material, parte desse material que é misturado com aço também, você consegue transportar no mesmo diâmetro o dobro de gás. E até na indústria de bijuteria. No Japão, por exemplo, eles fazem aliança de nióbio. Qual é a diferença? Você pode pensar, e daí? O que é a aliança de nióbio? Uma aliança de nióbio no sol, né, ele muda de cor, como se fosse um arco-íris. E essa aliança aqui, um par dessa aliança, custa mais ou menos R$4.000 no Brasil. Um par de aliança de nióbio lá no Japão custa R$5.000. Ou seja, tem utilidades mil. O Brasil tem isso de sobra? Nós temos de sobra aqui, 98% das reservas. E o país não explora? Explora, mas vai para fora como se fosse liga de ferro, a um preço lá embaixo. Tem país que importa o nióbio nosso, e como não tem utilidade ainda, eles estão fazendo reserva estratégica, como por exemplo a própria Argentina. Uns 60 países importam isso de nós. E nós estamos abrindo, infelizmente agora, a exploração. O nióbio do momento sai de Araxá, Minas Gerais. Mas temos também uma grande mina exatamente aqui em Goiás. E essa mina de Goiás, Catalão, está sendo acordado com a China para a China vir explorar por concessão. Você pode deixar a China explorar, mas tem que ser por partilha, ou seja, uma parte fica aqui, outra vai embora. E não mandar para fora a preço, como se fosse uma liga de ferro, e nós estamos mandando isso embora, como no passado nós acabamos com as nossas areias monazíticas na costa do Espírito Santo. Não temos mais. Se você quiser, vai ter que importar agora. E o nióbio pode ser a mesma coisa no futuro. Tudo bem. Eu quero alternar com as perguntas outras dos meus colegas, para não ficarmos só nesse ponto. Eu queria saber, deputado Bolsonaro, no eventual governo seu, como seria a relação internacional? Olha, eu parto do princípio... Principalmente com os vizinhos aqui. Você mantém Venezuela, por exemplo. Os vizinhos. A Venezuela está complicada. Sim, os vizinhos, Venezuela, Colômbia, Bolívia. O PT tinha uma boa relação, tanto é que dinheiro do BNDES está lá dentro, fazer metrô, o senhor vai buscar esse dinheiro? etc. Vai ter como buscar. Inclusive, o Fundo de Pensão Postais dos Correios comprou pouco mais de 200 milhões de reais em papéis de empresa venezuelana. Está na cara que vai para companheiro isso aí, porque não veio para cá mais, está quebrada a Venezuela, quebrou a Venezuela. Não tem como recuperar. É dinheiro para Cuba. Você pode ver, olha o nosso estado do Roraima aqui, não tem energia elétrica. E o governo diz que não tem dinheiro para fazer o União, Tucuruí e Boa Vista. Mas arranjou dinheiro para fazer o União Itaipu, Assunção no Paraguai. O nosso porto de Suape aqui do lado, aqui em Pernambuco, está mal das pernas. Pior ainda não foi feito. Não foi feito, pior ainda, né? Nem foi feito. Mas, para fazer o porto de Maranhão em Cuba, tem. Eu te pergunto, qual é a economia de Cuba? Que negócio nós queremos ter com Cuba? Um negócio artesanal, praticamente. O que Cuba produz para exportar? O que Cuba tem para importar, já que seu povo, a massa, ganha $20 por mês a título de salário?
Então você tem que dar a devida estatura para o Mercosul. Deputado, fazer negócio com o mundo todo. O senhor disse aí que não é homofóbico. Tá. Não foi? Sim. Aí eu pergunto ao senhor, o senhor é racista? O meu sogro é conhecido como Paulo Negão. É justo a minha filha ser cotista? Eu acho que nós somos todos iguais. Se dizem que o afrodescendente é sofrido, tem muito piauiense sofrido também lá no Sudeste. O que você acha desse programa que o PT, sobretudo, ativou bastante de uma certa assistência aos quilombolas? A questão de quilombola. Não sou contra demarcar quilombola ou reserva indígena. Você não pode, ao demarcar quilombola, prejudicar dezenas, centenas, às vezes, de proprietários ali do lado, como vem acontecendo, em especial no Vado do Ribeira. Isso vem acontecendo. O tema está aqui, esse tema que inclusive, você acabou de tratar, Feitosa, inclusive afrodescendente brigando com afrodescendente. E eles não têm quase muita responsabilidade. Muitos produzem alguma coisa, mas como grande parte não produz nada, vive apenas de benefícios do governo naquela terra que caiu no colo dele. Eu, como presidente, serei daltônico. Todos terão a mesma cor. Deputado, tivemos uma mudança de governo recentemente, saída da ex-presidente Dilma e a entrada do presidente Michel Temer. A propaganda do PMDB, que saiu recentemente, nós comentamos inclusive aqui, coloca o presidente Temer como o presidente certo na hora certa. Ou seja, o que se passa é que o presidente Temer está tendo a coragem de fazer as reformas que antes não foram feitas. Está no caminho certo. Se o senhor estivesse lá, seguiria esse mesmo caminho ou faria diferente? Olha, vamos falar primeiro da terceirização, né? Eu tenho um vídeo da Dilma dizendo-se favorável. Foi aprovado lá em Brasília. O pessoal, que é a oposição, a de esquerda, criticou. A questão de reforma. Mas tudo você pode reformar, tudo. Até a tua casa, se quiser. Mas você tem que ter juízo para fazer isso aí. Como minha mãe sempre dizia, né? Remendo novo em calça velha. O que o Temer quer fazer agora não dá. Você vê qual a expectativa de vida aqui no Nordeste. 70 anos. Você passar para 65, mais da metade não vai gozar a aposentadoria no futuro, que vai se aproximar com toda certeza do salário mínimo. Você terá que ter 59 contribuições, ou melhor, 49 anos de contribuição, e o que é muito comum, ao longo da tua vida laborativa, em especial a massa do povo, né, perde emprego. E quando passa dos 50, fica muito difícil arranjar outro emprego. Agora, solução, a gente não tem solução fácil para tudo que sai. Agora, o governo. Você tem que atacar, primeiro, na questão dos devedores. Você pode ver, a JBS Friboi é a que mais deve. E doou para partidos, por ocasião das eleições de 2014, 362 milhões. Agora, por que doou? Porque avisava, é aquilo que há pouco nós comentamos aqui, conseguir apoio parlamentar. É a mesma coisa do meu ex-partido. Além de receber dinheiro da JBS Friboi, também teve uma das diretorias da Petrobras. E se você vê o Alberto Youssef em delação premiada, ele fala o seguinte: tinha gente do meu ex-partido chegava a ganhar por mês 250 mil reais. Se é verdade ou não é? Não sei, eu sei que a Petrobras está quebrada. E sei que o pessoal está enrolado. Ok? Então isso tudo, né, infelizmente, faz parte do Só rápido aqui, esse episódio do senhor da continência para o juiz Sérgio Moro. O que acontece? Realmente repercutiu no país inteiro. A minha maneira de cumprimentar muitas pessoas é dando a continência, né? É prestando a continência, na verdade. E foi um encontro fortuito. Ele me cumprimentou de forma um pouco fria, talvez, né? Dá para perceber claramente isso aí. Algumas coisas podem ter acontecido. Ele não me reconheceu, ou então fez descaso com o meu nome. Agora, isso tem que ser perguntado para ele. Agora, por outro lado, eu acho que também é mais fácil ele me desconhecer, porque eu não estou em lista nenhuma da Lava Jato. Deputado, eu queria saber do senhor o seguinte: uma vez presidente da República, qual seria a sua primeira medida para conter a escalada da violência? Olha, o ser humano só respeita o que ele teme. Se eu estiver armado aqui, você nunca vai querer fazer uma gracinha comigo. Estou armado. A questão da violência. Como é que você quebra o ímpeto da bandidada? É dando meios para a polícia poder trabalhar, que chama retaguarda jurídica ou excludente de ilicitude. Porque o policial hoje em dia militar, ele teme muito mais o capa preta do que o próprio bandido. Capa preta é o juiz. É o juiz que vai julgá-lo. Aí muitas vezes tem um julgamento político ou feito de acordo com o clamor da sociedade. Isso tem que deixar de existir. Se nós colocamos o Estado, bota uma arma na cintura do policial ou um fuzil no peito dele, é para usar essa arma. E vai usar, não vai ser para salvar ninguém, vai ser para matar. E tem que ser usada para
exatamente em nome do Estado, conter aquele injusto agressor. O senhor pretende voltar aos três ministérios, Marinha, Exército e Aeronáutica? Gostaria, não seria prioridade, mas gostaria. E essa lei de abuso de autoridade que está sendo votada no Congresso, o procurador-geral Rodrigo Janot levou uma proposta que praticamente foi desconsiderada. Vai ser ressuscitado, foi ressuscitado o texto do ex-presidente do Senado, Renan Calheiros, que vai ser relatado pelo Requião. E aí alguns setores, inclusive parlamentares, chamam a lei de anti-Moro. Como é que o senhor avalia essa lei que está sendo votada? É muito simples aí. O que eles querem? Por exemplo, traduzindo o que a lei diz. Um juiz de primeira instância prendeu alguém. O segundo a soltou. Aquele juiz vai ter uma pena. Quem sabe vai para a cadeia também. Ok? Então esse abuso de autoridade você não pode admitir. Agora, o momento é inoportuno para isso. Mesmo que você invente uma boa lei de abuso de autoridade, que existe, tá? Nesse momento vai soar como uma maneira de intimidar o pessoal do MP e o pessoal lá da Justiça Federal, especial lá de Curitiba, que está no encalço dos corruptos. Deputado, voltando aqui, é só o cidadão usar um trabuco para conter a violência? Olha só, o homem só respeita o que ele teme, né? No primeiro momento, eu estou propondo a posse de arma de fogo. Tem muita gente que não dorme em paz porque não tem uma arma de fogo ao seu lado dentro de casa. Se queres a paz, prepare-se para a guerra. Já vi que parece que tu passou por lá. E tem que ser assim. Deputado, e neste caso, isso não poderia, de alguma forma, como efeito colateral, por exemplo, ampliar o número de casos de violências domésticas? Vamos lá. Marido atirar na mulher. A briga de marido e mulher, quando o cara quer matar, ele não dá tiro, geralmente não dá tiro da mulher. Ele arranja uma maneira de não despertar a cruzada do vizinho. Mas você pode ver, os Estados Unidos só não tem fuzil quem não quer. Lá existe 10 vezes menos mortes por arma de fogo do que no Brasil. Agora lá, se um marginal apontar para um policial, de acordo com o Estado, ele pega no mínimo 20 anos de cadeia. Lá não tem essa historinha de progressão de pena. Você lê um livro, um gibi, um pato dono na cadeia, tem o abatimento da pena lá na frente. O cara vai cumprir. Por exemplo, eu tenho um projeto lá para castração química. Ou seja, não é um projeto impositivo. Ou seja, o elemento condenado por estupro, por exemplo. Ele só poderia requerer progressão de pena, sair mais cedo, caso voluntariamente ele se submetesse à castração química, que tem dado certo em vários países do mundo. Sou favorável. Sou favorável. Lá fora, inclusive... Temos uma delegada que defende isso com veemência, que é a delegada Vilma, a castração química. Mas ela defende em outro contexto. Sim, mas defende. Né? Ela defende na agressão. Os casos de violência sexual. Violência, tudo está falando de um contexto mais amplo. Né? Olha, o estupro é um crime inconcebível. Inconcebível. Cabimento, você forçar uma pessoa a fazer o que você quer. E mais, além do estupro, da violência, você pode contaminar uma pessoa com o vírus da HIV. Nós vamos chamar o intervalo, mas antes eu queria deixar uma pergunta para o senhor. O senhor vai ministrar uma palestra hoje à noite, no Atlantic City, aberta, quer dizer, suprapartidária ou apartidária. Não tem problema. Pronto. Mas a pergunta que eu quero deixar é o seguinte: com que sentimento o senhor quer deixar, depois que terminar essa palestra, o público que vai vê-lo mais tarde? Eu quero que o senhor responda após o intervalo comercial. Nós vamos ao intervalo com a bancada e voltamos já já. Deputado, para o senhor chegar aqui foi um aparato. Veio uma comissão procursora antes, para saber a rua que ficava na televisão, o portão de entrada, a redação, onde você ia sentar. Por que é isso? O senhor teve alguma coisa? Chama-se planejamento. Se você quer olhar para o Brasil, você tem que dar exemplo e... O senhor não está temendo nada não, né? Não. Logicamente. Dentro dessa linha aqui, o senhor recebe ameaças? Pois é, a pergunta é essa. Eu costumo não responder. Ele entendeu a pergunta. Desculpa, eu procuro não responder. Porque eu pergunto, você tem segurança? Eu procuro não responder. Sim. Tá, ok? Obviamente, a situação o senhor pode, o senhor é armado? Eu causo ciúmes, eu causo temor em caciques políticos por aí. Então, caldo de galinha, né? E canja aí, precaução, não faz mal a ninguém. O senhor sente esse ambiente hostil também entre os seus colegas, às vezes, da Câmara, entre alguns? Tem uma meia dúzia lá que são mais radicais, né? Mas como um todo, o pessoal do PT, alguns do PC, do B, do PSOL, conversa também com os pessoal. E há os que lhe desacreditam?
Não, da tribuna da Câmara, de vez em quando, alguém faz um pronunciamento lá, batendo em mim, porque dá ibope para ele, né? Jean. Não, ele não fala nada, eu não vejo ele ocupar nenhum, da Câmara, não vejo jornalista. ocupar nenhum microfone. Deputado, estão dizendo aí que o senhor vem buscar um vice no Piauí. Joyce. Olha, Monsanto. eu gosto muito do Monsanto. Vamos falar do senador Monsanto. Vocês ficam no né? paralelo, ó. Ele não, é porque estava conversando justamente isso aí, que ele disse que dá sempre- ibope para ele. O Mas eu pessoal já fica perguntei aqui que você veio buscar um vice no Piauí. Eu sempre acompanhei o Monsanto no Senado, fala muito bem, uma pessoa que fala do coração. Atualmente é prefeito aqui em Parnaíba. O senhor vai lá amanhã, Vou na lá, Parnaíba. ele me convidou, inclusive, havia interesse. Nós nos convidamos, né? Uhum. E pretendo passar o dia com ele amanhã. Quem sabe seja o início de um namoro aí. Olha aí, Deputado, rapaz. O senhor tem Olha essa aí, ó, história... tá no ar aí, ó. Chapa Bolsonaro e Monsanto. O senhor- Os portais estão dizendo aí, toda hora já. O senhor falou, o senhor tem falado que é difícil o diálogo com alguns partidos de esquerda, é complicado, o senhor nem, às vezes, até evita esse diálogo. Sim. Mas o senhor diz que tem alguns parlamentares que o senhor conversa tranquilamente. Conversa. O Chico Alencar do pessoal, pô, Converso, né? Até o ano passado tinha futebol, jogava futebol junto. Aí não tem o problema que é que nenhum. diferencia esses Ali, que o senhor conversa basicamente- daqueles que o senhor não conversa? Basicamente, o problema ali é a questão das votações de matérias. O entendimento deles e eu oposto, e vice-versa. Deputado, o senhor é deputado pelo Rio. Eu sou paulista, O eleito, senhor é de Campinas. eu Campinas. sou registrado em Campinas. Deputado, eu gostaria de saber Mas do o senhor é senhor. deputado Federal pelo Rio de Janeiro. pelo Rio. O senhor acha que, por exemplo, alguns países têm interesse ou deixariam de ter interesse na sua eleição como presidente do Brasil? Olha só, eu O senhor identificaria cortaria de algum me- deles sobre que não alguns teria países. interesse? Por exemplo, nós mandamos por ano para Cuba 1 bilhão e 300 milhões de reais naquele dito programa Mais Médicos. Eu não financiaria mais uma ditadura cubana. Cortaria. Eu aceito os cubanos aqui em algumas condições. Primeiro, como os demais, fazer a prova do revalida. Que eu não quero que o pobre seja atendido por gente que não tenha qualquer qualificação. E não temos comprovação nenhuma que esses médicos tenham comprovação. Outra, a questão humanitária, que eu defendo direitos humanos para humanos direitos, é que o médico ou a médica que porventura esteja aqui possa trazer os seus filhos menores para cá, a sua família para cá. Basicamente é isso daí, tá certo? E outra, que ele ganhe o salário integral, em torno de 12 mil reais, senão ele fique com 2.500 e o resto vá para Cuba. Eu acho que isso aí é justo, é salutar. Agora, se os médicos cubanos fossem tão bons assim, o pessoal do PT, né, que era o governo que botou isso aqui dentro, teria uma comitiva de cubanos para atendê-los dentro do Palácio do Planalto Claro, e hein? não se dirigir ao sírio-libanês quando tem qualquer resfriado. Clareie um pouco mais as suas posições com relação à questão dos indígenas no Brasil e com relação à questão da região amazônica, para que a gente possa entender um pouco Está mais. interligado questão indígena Pois e questão amazônica. Pois mas às vezes a gente fica sem compreender a questão tudo mesmo da soberania da região. Olha só, nós queremos aqui, todo mundo quer bem do índio. Tá? Em 85, o presidente Sarney criou o projeto Calha Norte. Era aproximadamente 30 pelotões, né, que serviriam de polo de colonização para que nós realmente viéssemos a vivificar e consolidar nossa fronteira norte. Bem, gente lá de fora vendo isso, o que fez? Botou lenha na fogueira da indústria das demarcações de terras indígenas. Hoje você pega, por exemplo, a reserva Yanomami. Ela tem o dobro do estado do Rio de Janeiro para aproximadamente 9 mil índios. Uma das regiões mais ricas do mundo. Nós temos hoje no Brasil, demarcado como terra indígena, uma área maior que a região sudeste. São Paulo, Minas, Rio e Espírito E Santo. na prática isso significa o quê? Isso daí não tem terra indígena, não tem área indígena em cima de terra pobre. Isso tudo, de acordo com convenções da ONU, mais cedo ou mais tarde serão novos países dentro do Brasil. Porque esses recursos minerais, logicamente, de fontes não renováveis, interessa para o primeiro mundo. E o primeiro mundo está de olho nisso. E se nós realmente não vivificarmos nossa fronteira, não revemos a política de demarcação de terras indígenas, essas grandes áreas serão novos países dentro do Brasil brevemente. Aí tem que reforçar o Exército, a Marinha e Deputado, falar em Aeronáutica, que Exército- tá defasada lá. Por falar em exército, Nós não temos competência para ter iniciativa disso aí. Nós da Mas Marinha... diga a sua nós do gestão de Exército. presidente. Tá. Sim. Primeiro teremos um ministro da Defesa, oficial general de 4 estrelas, alguém entenda do assunto. E não Você vai colocar um militar política. como ministro, né? Acomodação política lá. Ok? É o ministério mais importante, enquanto que é país sério, é o da Defesa. Vê se algum país ali, o americano, algum país da Europa, brinca em botar aventureiros ou pessoas sem competência no Ministério da Defesa. Aqui Não ali se brinca. fala, deputado Jair Bolsonaro, na unificação das polícias. Qual é a posição do senhor? Não, você não. É isso aí. Esse clamor
parte muito de Brasília, onde há pouco tempo atrás, né, o policial militar queria equiparação salarial com o policial civil. Essa unificação não vai ser boa para a segurança pública. Não vai ser boa. Por quê? Se você quer transformar numa polícia civil, como um todo, tá certo? Não vai dar certo. A polícia militar, em cima da hierarquia e da disciplina, tem como melhor cumprir o seu trabalho. Um policial militar fardado, andando por aí, numa esquina ou numa viatura, ele acaba servindo para persuadir, para dissuadir, melhor dizendo, qualquer atitude criminosa. E geralmente no Brasil querem mexer no que está dando certo. A polícia militar dá certo. O que falta é o excludente de ilicitude, a retaguarda jurídica. Apenas isso aí. Já o senhor responde aquela pergunta que eu fiz com relação à sua palestra e qual o sentimento que o senhor quer deixar. A pergunta que eu fiz ao deputado foi qual é o sentimento que ele pretende deixar depois da palestra que ele vai proferir hoje à noite lá no Atlantic City. Às 7 horas, né? Às 7 da noite, 7 da noite. Aberto ao público. Aliás, também queremos informar que o prefeito Monsanto está acompanhando ao vivo, nesse momento, em Parnaíba, a entrevista do deputado Jair. Qual é o sentimento? O sentimento é que o Brasil tem jeito. Você pode ver, eu tive há pouco tempo em Israel. Olha o que aquele povo não tem e o que eles são. Agora, olha para o Brasil. Olha o que nós temos e não somos. Lá, inclusive, a precipitação pluviométrica, ou seja, chove menos lá do que no semiárido nosso aqui do Nordeste. Lá eles têm uma agricultura que lhes dá a garantia alimentar. Eles exportam para a Europa. Por que não podemos ter o mesmo aqui, usando a tecnologia deles, que estão dispostos a nos atender nisso daí? Não podemos deixar o nosso povo escravo dos coronéis, na questão da pipa, da água e por aí afora. Temos, inclusive, quando falei em reservas indígenas, estão demarcando uma grande reserva indígena agora na cidade de Miracatu, São Paulo. E está, inclusive, englobando montanhas de grafite. 15% daquele grafite, você tira o grafeno. E cientistas já descobriram agora uma tela de grafeno que dessaliniza a água do mar. Isso pode vir para cá. Mais ainda a questão do grafeno. Estão na iminência de construir uma super bateria. Qual a diferença dessa bateria da do teu carro? O tamanho é o mesmo. Por ser desse tipo de material, ela é recarregável em poucos segundos. Ou seja, o teu carro, ao parar num posto, enquanto você toma um café e volta, essa bateria é recarregada e você tem uma autonomia de mais 700 quilômetros. Imagine a revolução na indústria de carros movidos a energia elétrica. Então nós temos tudo isso, estamos entregando ou de graça, como é a questão do nióbio, ou demarcando como terra indígena. Que depois de demarcado, apesar da Constituição te dar o direito de poder explorar, pode ter certeza que não conseguiremos explorar. O que o senhor propõe é uma diminuição dessa demarcação? Tem muita, quando eu falo para você, Enomani, 9 mil índios, você não acha um exagero? Tem algo de anormal acontecendo nisso aí? A mesma coisa a Raposa Serra do Sol, praticamente do mesmo tamanho. Algo anormal está acontecendo e são as áreas mais ricas do mundo. Nós não podemos fazer nada no estado de Roraima. Você poderia explorar esse minério e parte do royalty disso aí, assim como os índios americanos vivem, muitos lá, do cassino, poderiam viver do royalty disso daí. E você hoje em dia, inclusive, não pode fazer uma hidrelétrica lá em Roraima, porque jogaram índios ao longo do leito dos rios. Deputado, como é que o senhor vai se comportar num eventual governo seu com a corrupção? Você não vai acabar com a corrupção. Quem falar que vai acabar é impossível, né? Alguns até dizem, né? Todo homem combate a corrupção até chegar ao poder. Quando chega lá, o negócio muda de figura. Eu já estou no poder há algum tempo. O que leva à corrupção? Geralmente a indicação política. A ineficiência do Estado e a corrupção vem das indicações políticas, da entrada da política junto a órgãos do governo. Nós temos que diminuir, não é diminuir muito, mas diminuir o tamanho do Estado. Se você sai na rua com um cordão de ouro, né, com um bracelete, um tênis, a princípio você passa a ser uma pessoa que vai ser visada pela bandidagem. E o Brasil, lamentavelmente, com essa quantidade enorme de ministérios, secretarias estatais, em especial, acaba sendo vítima, acaba sendo cobiçada por parte de maus políticos, que infelizmente não são poucos. E sobre cotas, como é que o senhor vê isso aí? Depender de mim, não tem cota, tá? Nenhuma? Você pode ter cota para o pessoal que tem necessidades especiais. Tá? Porque na questão de racial, não. Como é que você vai fazer cota na Bahia? Qual a quantidade de afrodescendentes? Eu não sei, deve ser 70% no mínimo. Não tem cabimento. Deputado, aqui a participação da população para só engrossar o couro. É uma expressão que a gente usa aqui no Nordeste, né? Aí já pegando marra. O Nicola Barbieri, filho, não sei se o senhor conhece pelo nome, pelo Facebook, ele é de Eldorado.
cidade natal de Bolsonaro. É verdade? Eu sou criado em Eldorado Paulista. Ele disse que a dúvida mais bombástica e comum é o seu irmão Guido Bolsonaro, técnico eletrônico, aparentemente muito bem sucedido financeiramente no município, é contemplado de alguma forma com a ajuda do deputado? Ele pergunta. Essa dúvida é pertinente, já que todos os outros técnicos da região não têm um terço da aparente situação bem sucedida que o seu irmão Guido tem. O meu irmão só tem um imóvel lá. Tá? Eu só poderia ter dinheiro fruto de coisa escusa se estivesse votando com o governo. Tá? A minha família, são 7 irmãos, é um falecido, tem uma situação econômica razoável. O Vado Ribeiro é a região mais pobre do estado de São Paulo. Não procede isso daí, apresente os bens do meu irmão. O meu irmão é formado o quê? Ele recebe alguma ajuda? Como é que eu vou arranjar dinheiro para ele? Se eu não voto com o governo? Ou você acha que poderia cair dinheiro na minha mesa se eu não votasse com o governo? O meu irmão, sabe o curso que ele tem? Instituto Universal Brasileiro por Correspondência. Técnico em rádio e UB. Eu tenho esse curso que eu fiz eletricidade e português para poder enfrentar vestibulares por aí. Essa é uma maldade, mais uma maldade, mais uma calúnia. O senhor sabe que, aqui fazendo aqui, baseado no que se vê, o senhor sabe que à medida em que o senhor for crescendo, à medida em que o senhor for subindo e aparecendo, as pancadas vão aumentando. aparecer. O senhor se sente preparado para isso, sobre todos os aspectos. Isso é uma missão. Olhando ao redor, quer dizer, da sua família, olhando para a sua própria história, os seus próprios antecedentes, a sua situação emocional, o senhor se sente pronto em todos esses sentidos? Já mais do que preparado para isso, não é agora que eu estou apanhando, já venho apanhando há algum tempo. É racista, fascista, homofóbico, xenofóbico. Agora um irmão que recebe dinheiro meu. Olha, meu Deus do céu, investiga meu irmão, pô, denuncia para o Ministério Público ele. Eu tenho mais 5 irmãos do Vado Ribeira. É uma covardia que fazem com a minha família. Eu fico triste. Meu irmão quase morreu há 2 anos, foi vitimado, foi emboscado, né? Ele, hoje em dia, ele sofre algum problema, sequela de um assalto que sofreu. Ele só tem a casa dele. Mais nada além disso aí. Tá feito o registro, o filho dele tem uma lotérica lá em Eldorado Paulista, deve faturar aí uns 6, 7 mil por mês. Nada mais além disso. Que imóveis ele tem? É só ir no cartório e pedir lá uma certidão de R$11 e ele é obrigado a dar com o CPF do meu irmão. Você pega em qualquer lugar e tira os bens dele. Mais uma calúnia em cima de mim. Deputado, olhando o cenário que se apresenta hoje, seus possíveis concorrentes, ex-presidente Lula, senador Aécio, se fala também no Dória. Como é que o senhor avalia? Ciro Gomes, esse cenário, como é que o senhor avalia? Não posso me preocupar com isso. Pode até aparecer um outro nome. Você pode ver, muitos desses estão citados na Lava Jato, não estou acusando de nada. Vão ter um desgaste enorme. Acabei de ver agora de manhã, de vir para cá, nas mídias sociais, que setores do PSDB e do PT vão começar agora a trabalhar em conjunto em São Paulo. Há pouco tempo, aí até o ex-ministro Nelson Jobim falou que a presidência não pode cair na mão de um outsider, que eles chamam aventureiro, não falou meu nome, mas era para mim isso aí. Há uma preocupação muito grande, por eu ser diferente deles, por estar crescendo em pesquisas. Eu estou em segundo lugar nas pesquisas, dentro da margem de erro. Quem sou eu? Eu não sou nada na política. Você nunca viu disputando um cargo majoritário, nunca viu na mesa diretora, nunca me viu como presidente de comissão, nunca me viu abraçado com o presidente, seja lá quem, governador, seja lá quem for. E o senhor atribui esse crescimento a quê? A minha coerência, o que eu falo, né, do coração, o meu sentimento de acreditar no Brasil, achar que tem jeito. Deputado, os telespectadores, com uma relativa maioria, sentem falta de mensagens do senhor para os jovens. Todos nós aqui já passamos por isso e tem aquele momento de indefinição, de inquietação, de muita dúvida com relação ao futuro. E neste momento, no Brasil, a gente sabe que é um momento delicado. Que mensagem o senhor tem para esse jovem brasileiro? A mensagem que eu tenho é que a gente tem que mexer no currículo escolar. Não pode ficar aí, grande parte, voltada para a ideologia de gênero ou para questões voltadas apenas para uma doutrinação. É como se o socialismo fosse uma maravilha, o capitalismo fosse um inferno. A escola é que vai tirar o jovem da miséria. Não vai ser um político ou um projeto de governo, vai ser você. O meu pai era dentista prático. Tá? Tirava dente ali sem ter o diploma. E sustentou a esposa e 7 filhos, tá certo? Mas a educação naquela época, no período dito militar, era de qualidade. Eu prestei concurso para a Academia Militar de Agulhas Negras, sem fazer cursinho, a não ser o IURB, né? O IURB. Tá certo? E fui em 38 vagas do Brasil todo, né? Mais de 40 mil candidatos, fui aprovado. Não sou inteligente, não, eu sou esforçado. E tinha uma boa base educacional.
Nós temos que dar isso à escola. Tiraram a autoridade do professor em sala de aula. Muitos professores de dia estão mais preocupados em não apanhar do que em dar aula. Muito pai manda o filho para a escola atrás da merenda e não atrás do saber. Veja as escolas que foram militarizadas no estado do Amazonas e Goiás. Estão na frente, nas provas do Enem. E nós temos que fazer isso aí. Por quê? Porque naquela escola, com um coronel dirigindo e um corpo dividido, militares e civis, né? E com responsabilidade, com hierarquia e com disciplina, o garoto aprende. Deputado, Sobre lista fechada, qual a sua posição? É negativo. Lista fechada, para mim, é congresso fechado. Por quê? Você, quando vai no restaurante, você pede a comida ou o garçom bota na tua mesa o que está lá dentro? Deputado. É a mesma coisa. Boa essa. Então, a lista... É a mesma coisa. Eu falo congresso fechado porque é um congresso sem legitimidade. Por exemplo, a esquerda, que a esquerda fala contra o Temer agora. O Temer não foi votado. Agora, como é que pode o PT ser favorável à lista fechada, que é em Brasília, A gente aceitando uma lista que você não vai votar em nome, vai votar no partido? A gente pergunta muito aqui para os pré-candidatos, quando tem eleição em nível estadual, se o partido vai dar legenda para ele. O senhor tem confiança de que o seu PSC vai lhe dar legenda? No PSC, eu estou fora, basicamente. Eu estou aguardando surgir um novo partido, para aparecer aí. Ou, em caso contrário, eu mudo em março do ano que vem, que é o dia, que é a data limite da janela. Da janela. E daí num partido onde eu possa realmente, né, ter a legenda à minha disposição. Porque qual foi o compromisso com o PSC? Entre outros, se eu tiver 10% de intenção de voto, a legenda é minha. Lógico que o pessoal acho que não acreditou. Já passou e... Já passamos isso aí. Não acreditaram nisso aí. E daí o que o PSC fez? O PSC é o partido ali, muito evangélico, da família, foi fazer coligação com o PCdoB no Maranhão e parte do PCdoB no Paraná. E eu fui questionado. Eu pressionei o presidente do partido para dar uma explicação. Ele não explicou. Não tinha que dar satisfação para ninguém. Bem, então, estou fora. Feitosa. Deputado, o senhor tem a ideia o senhor tem a dimensão do que representa o senhor ser presidente da República, as estruturas que o senhor vai contrariar, certo? O senhor, na certa, deve ter, então, um planejamento que o senhor não pode falar, mas o senhor tem essa dimensão. Eu tenho a dimensão, eu não tenho planejamento ainda no papel, porque você pode ver, o que eu quero, se chegar lá, era ser um homem feito pela mídia, pelo marketing, pelos marqueteiros. Porque o marqueteiro não é apenas aquele que te bota na televisão como um cara bonito, com realizações. O marqueteiro também trabalha no papel. Quando o cara chega aqui no Piauí, o plano econômico dele vai ser maravilhoso para o Piauí, mas vai ser cumprido lá na frente, ele quer dar o recado dele, nada mais além disso aí. Então, como por exemplo o pessoal fala muito, Banco Central Independente, né? O que é isso, né? Banco Central Independente. Eu falei lá no Rio de Janeiro que o Banco Central Independente poderá fazer com que o presidente seja refém dele. E fui criticado, né? Desceram o pau em mim. O cara não entende nada de economia. Eu não entendo mesmo. Mas você pode ver o que aconteceu essa semana no Senado. O presidente do Banco Central foi no Senado e quer tirar os juros subsidiados do produtor rural. Deve retirar. Agora, o Banco do Nordeste também tem juros subsidiados. Será que um Banco Central independente não ia tirar os juros subsidiados do Banco do Nordeste também? Que é o banco que induz aqui a economia de vocês? Porque o independente vai estar preso com capital. Olha as agências reguladoras. No começo é uma maravilha. Olha hoje o que acontece nas agências reguladoras. Então nós temos um problema seríssimo no Brasil. Credibilidade e gente que fale e tome decisões pensando no Brasil. Porque o Brasil estando bem, todos nós estaremos bem. E não apenas a classe política estando bem, o resto do Brasil estará bem também. Chegamos ao final. E como prevíamos, passa o tempo que a gente nem nota. Deputado Jair Bolsonaro, os sinceros agradecimentos à população, da população do Piauí pela sua presença. Não somos só nós aqui, o senhor falou para o Piauí inteiro agora. Deixar claro, 208 cidades das 224 do Piauí, através das redes sociais, também da sua própria rede social. Então, o Brasil inteiro acompanhou. Queremos que o senhor possa concluir essa entrevista falando mais uma vez aqui e dizendo que o deputado vai estar logo mais à noite no Atlantic City e amanhã vai estar ao longo do dia todo em Parnaíba, litoral do Piauí. Eu tenho o entendimento de que meus colegas ficaram satisfeitos. Não, tudo bem. Só queria dizer que depois tem uma sessão de foto. Ah, você quer tirar foto? Vai que o homem vira presidente? Não é por causa disso, não. É porque eu considero você tem medo depois de não conseguir, né? Eu considero um evento precursor. Né, tô brincando, Feitosa. Você tem um momento de descontração que a gente hoje não teve, para claro, quebrar o gelo, né? Muito obrigado. Desculpa que eu não conheço os senhores, né? Porque é isso. Não conheço. Por favor, a gente compreende isso, velho. TV lá do Sudeste lá, né? A gente compreende. A cordialidade tem que existir entre nós. Faz parte do rito.
Nós não podemos falar em Brasil se nós aqui não nos entendemos, não nos relacionarmos. Eu quero agradecer do fundo do coração a todo o povo do Piauí, em especial quem foi no aeroporto me recepcionar. Foi maravilhosa aquela recepção. Não tem preço isso que está acontecendo. É uma obra de Deus. Não é planejado? Não é planejado. Não tem... Ninguém estava lá cheirando mortadela lá. Quem puder comparecer hoje, compareça. Pode ter certeza, coisas outras nós falaremos lá, mostrando que o nosso Brasil tem jeito, né? O povo é maravilhoso, temos riquezas incalculáveis aqui, temos tudo para ser uma grande nação. Agora a falta é que a união de todos nós possa fazer esse Brasil remar numa mesma direção. Obrigado. Muito obrigado a todos. Obrigado, deputado Jair Bolsonaro, aqui conosco na bancada Piauí. Olha,